Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que nós estamos com mais uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de acompanhar a palavra do Senhor e nos alimentar desta palavra que é o pão da vida. Nós temos a alegria, o prazer, a satisfação de poder estar aqui mais uma vez com mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, para transmitir a palavra de Deus, que essa palavra que, como já foi dito, é o pão da vida, nos dá a vida. Nós precisamos atentar para isso, procurar absorver, conhecer, entender, compreender, acreditar. Traz um certo entendimento que precisa da crença. A palavra de Deus é necessário que você tenha, acredite, tenha fé, confie, porque não nos traz uma garantia natural. É fácil de compreender no sentido de entender isso. Mas é um entendimento que você acredita. Ou seja, você entende que o que já aconteceu, o que Deus tem dito e se cumpriu, você acredita que vai se cumprir na tua vida também. Aquilo que Ele tem dito, aquilo que está escrito, se cumpre na sua vida se você acreditar. Então é preciso você entender e crer. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 10 e o versículo 17, a fé, o crer, é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, não é por outra palavra, é por a palavra de Deus. Aí você pode acreditar em palavras de homem, promessas e instrução de homem, satânica, mundana aí de qualquer jeito, não produz nada isso aí. Agora de Deus produz, é isso que está dizendo. O crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então a crença é em Deus, uma crença que traz resultado, traz salvação. Quando você acredita na palavra de Deus, que significa você confiar, fazer o que diz a palavra, então você está produzindo vida. Você está galgando a vida eterna. Galardão. Quanto mais você crê nisso, mais Deus te usa, você faz a obra de Deus e assim você é galardoado. Hebreus 11, 6 diz isso, que faz necessário aquele que diz que tem fé, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, é recompensador daqueles que buscam Ele. E buscar é exatamente isso, você não busca uma coisa que não existe, você busca uma coisa que existe. Então eu acredito que Deus existe, o que Ele diz é verdade. O que Ele me dá instrução, eu caminhando nisso, eu estou indo para a vida, eu estou indo para perto dEle, eu estou indo para a vitória, para a salvação, eu acredito nisso. Então eu vou andar, eu vou prosseguir, eu vou continuar essa carreira, acreditando cada vez mais. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 19, se nós cremos ou esperamos, é exatamente isso que está dizendo, se nós esperamos em Cristo, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o Cristo não morreu na cruz para nos dar feijão e arroz, para nos dar uma vida confortável de 100 anos, 70, ou tanto que você queira pensar na terra. Não, Ele deu a sua vida, Ele se entregou como para se tornar o pão da vida,
que quem se alimentar dele não morre, para que nós tenhamos vida eterna. Não é uma vida terrena com carrão, com conforto, não. É para você galgar, você granjear a vida eterna. Então, quando nós andamos, acreditamos em Cristo, acreditamos que Ele ressuscitou dos mortos, que Deus tornou trazer Ele dessa naturalidade que era nós aqui, que somos nós, que Ele se tornou carne como nós, Ele foi transformado num corpo glorificado, ressuscitando dos mortos, assim somos nós também. Precisamos acreditar nisso. Traz uma explicação científica? Não. Tem quem explique isso aí? A ciência humana que nós conhecemos pelo natural explica isso aí? Não. É por isso que precisa ser crente. É por isso que precisa acreditar na palavra de Deus. Porque se fosse assim, não precisava tanta crença assim, exigir que seja pela crença, pela fé. O crer é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Se crer no coração, será justificado, como diz também em Hebreus 10, 10. Né? Com o coração se crê para ser justificado, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja que é isso aí, eu preciso procurar entender, para ter um entendimento disso, apenas entender que o que já aconteceu se cumpriu, tudo que foi dito se cumpriu na vida de outras pessoas, tanto para a condenação como para a salvação. Então hoje é meu dia, é minha vez, esse momento é a nossa vez, nós que estamos vivos aqui, é a nossa vez de fazer se cumprir nas nossas vidas. Se aconteceu com os outros, acontece comigo também. Tanto para o ruim como para o mal, para o bem, tanto para o mal quanto para o bem, tanto para a condenação como para a salvação. Então eu preciso entender que Deus ele é justo, Ele é num caminho correto, reto, em direção, em justiça. Se eu busco a justiça dele, eu sou justificado. Se eu não busco, eu sou condenado. Então isso é realidade. E como eu já disse, nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida, não. No mundo tereis aflição. Então você vai ver os profetas todos sofreram pelo amor a Cristo, né? Pelo amor do Evangelho, o amor da salvação, o amor do reino do céu. Então é a mesma coisa de um país em guerra, tem um exército que vai sofrer para defender aquele país. Da mesma forma nós defendemos o reino do céu, mas nós achamos a salvação quando nós lutamos por esse reino. Nós entramos no exército de Cristo, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, sofre comigo, sofre comigo as aflições de Cristo, ou seja, sofre comigo como um bom soldado de Cristo, é isso que ele fala lá, como um bom soldado de Cristo. Então, ele diz que ele vai recompensar aquele que ele alistou, aquele que foi alistado por ele, aquele que foi chamado e aceitou esse desafio. Mas não é para você ter vidona, pelo contrário, para ser usado por Deus, irmão. E ser usado por Deus, tu vai lutar contra quem? Contra as astutas ciladas do diabo, contra os principados e potestades do mal nos lugares celestiais. Então, é nós lutando por nós mesmos. Deus é Deus. Ele apenas supre, nos dá as armas para nós lutar na terra.
Entenda isso. Nós buscamos, como diz o apóstolo Paulo, as armaduras de Deus para lutar contra esses principados. Lutar no dia mau, você vencer e ficar firme, né? Então veja que Deus nos dá a condição, mas se nós quisermos, se nós aceitarmos essa luta, se nós não aceitarmos, nós ficamos do lado do mal. Então é muito fácil de entender, agora precisa crer. Não existe isso. Muita gente pensa que é conversa fiada, mas é a coisa mais real que existe. Então, sempre eu digo, é o que eu vou falar hoje, do pão da vida, que é Jesus, que é a palavra de Deus que criou todas as coisas. E cadê a palavra? O tamanho da palavra, a cor da palavra. Você vê a palavra? Não, mas ela é viva e é eficaz. E penetra no teu espírito e na alma do homem. Também carne, ou seja, carne, juntas e medulas, que é a carne do homem. Mas a carne perece. Ainda que a palavra de Deus conduza ali, né, no sentido, você ande no espírito, abastecido pela palavra, que é o pão do espírito, que é a comida do espírito, que é da parte de Deus, que está em ti, o teu espírito. Ainda que você alimente com a palavra de Deus, o corpo vai perecendo. Tem validade. Só dura uns dias. Parece ser apenas uma fantasia. E se você for para a realidade da coisa, é isso mesmo. Porque a palavra de Deus diz, e tanto no Velho Testamento quanto no Novo, que o homem é como a Eva. Ou seja, um pé de planta. E a glória do homem, o resplendor, a boniteza, a riqueza, o que tu quiser pensar do homem, é como a flor da Eva. Seca a Eva e cai a flor. Então entenda que isso é como que seja é só uma passagem, um momento que Deus te criou para você dar glória a Deus e herdar a vida eterna. Se você não aproveitar esse momento, você perdeu tudo, vai para o inferno, espera o dia do juízo para ir para o lago de fogo, junto com o diabo. Isso é realidade. Então, eu tenho que entender que a palavra de Deus construiu todas as coisas. Quando nós olhamos aqui, João, capítulo 6 de João, capítulo 6, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, eu já preguei sobre isso aqui, mas toda vez se renova aqui, porque a palavra de Deus é como um alimento mesmo, que você come o feijão, se você bater a foto, você pensa que é o de ontem, mas é outro, né? Então se renova, é outro feijão. É outras proteínas, outras vitaminas, outros minerais que tem ali naquele feijão, porque aquele outro já foi. Mas a foto é igual, você olhando é igualzinho. Então, do mesmo jeito, é um versículo da Bíblia, tu olha, não é o mesmo de ontem? É. Mas o que eu vou absorver dele não é o mesmo. O que eu vou me nutrir com isso, que eu vou me alimentar dele, não é a mesma coisa. Então, isso é que faz a diferença da palavra de Deus para outro livro. Um livro de homem, você lê todinho aí o livro, você absorve conhecimento, entendimento da sobrevivência humana, ou para piorar a tua vida, ou para melhorar, que tem livro que faz é matar. Cada vez mais você adquire o mal. E tem uma coisa, quando você se empenha no mal, não vai pensar que tu vai vencer a vida com o mal. Pelo contrário, tu está engolindo veneno. Tu está te envenenando. É assim. Então, e outros ensina você a viver bem, você ter responsabilidade. Mas é perecível, daqui a pouco você acaba isso aí. Agora, a palavra de Deus não, você absorveu, aí serve para a vida eterna. Ah, mas está falando besteira. Não. João, capítulo 6, versículo 35.
versículo 35, 6:35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Deu de entender? Ah, mas ele falou besteira. Deus fala besteira, o que criou todas as coisas, inclusive você? Não, é verdade. Agora eu preciso entender isso aqui. Caçar jeito de acreditar nisso. E me empenhar cada vez mais nisso mesmo. Então veja aqui, quando ele diz no 48. Olha o que diz aqui, versículo 48. Lemos aqui o 35, nós vamos para o 48. Eu sou o pão da vida. Acabou o versículo. Versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja, aqui existia aqui a discussão aqui nessa pregação de Jesus, que ele dizendo que era o pão da vida que desceu do céu. E primeiro aqui, até antes dele, disseram os judeus: nossos pais comeram o pão que desceu do céu. Ele disse: não, pão do céu é eu. Aquele maná que eles comeram, eles morreram. Ou seja, veio do céu, não foi eles que plantaram ali, porque mesmo sendo o homem que planta, quem faz crescer é Deus. Acredite nisso. Se não acreditar é sempre. Não adianta aqui você discutir, porque não acreditando é a mesma coisa de acreditar. Para Deus não muda nada. Então entenda, mas eles não plantaram nem milho, nem arroz, nem trigo, nem nada no deserto. Mas caía o maná do céu, né? É como uma forma de uma geleia redondinha ali, como um coentro, uma semente de coentro, mais ou menos, e tinha o gosto de pão de mel. É isso aí que explica a Bíblia. Então eles comiam ali, mas para alimentar o corpo físico, que eu estou dizendo aqui, que você envelhece e morre. Agora Jesus, ele é o pão da vida eterna. Então compreenda que ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou, que desceu do céu de verdade. Claro que eles também desceu ali como forma de chuva, aquela geleia lá, eles comiam, que o próprio Deus mandava, e eles se alimentavam e tinham com certeza todas as proteínas necessárias. E ali, saindo o sol, sumia o resto. Eles pegavam o necessário. Então você vê que é um grande mistério, irmão, da parte de Deus. Ele prova para nós que as coisas naturais não existem, é perecível, é momentâneo. Mas o que existe mesmo é Deus. O que existe mesmo é Espírito. O teu Espírito que veio da parte de Deus, que você deve zelar, se empenhar. Você deve investir nesse Espírito, porque é eterno. Então ali, aquele maná, Deus deu a instrução para não pegar para o outro dia. No outro dia cair de novo. Eles não acreditaram. Teve gente que pegou para 2 dias. Amanheceu podre, fedendo e cheio de bicho. Mas quando Deus disse: agora na sexta-feira vocês pegam para sexta e sábado, porque sábado é o dia do Senhor. Ali para Israel foi estabelecido aquele dia de sábado como um dia de adoração, não fazer nada. Então veja que eles pegavam para sexta e para sábado e não apodrecia. Mas se pegasse outro dia, terça, para quarta também, apodrecia. Então é mistério, irmão. E quando eles pegavam ali, aquele maná que se abastecia tudo, sumia o resto. Ou seja, a comida, você vai ver, quando você vai ver aqui,
Jesus, ele nos aconselha aqui em Lucas capítulo 12, para nós não se preocupar com a comida e a vestimenta. A preocupação não é você relaxar e não trabalhar, não é isso não. Jesus está dizendo para me preocupar primeiro com a minha alma, em fazer a vontade de Deus e acreditar na palavra de Deus, investir primeiro nisso, depois no segundo plano. Daí vem o entendimento, daí vem a sustentação, daí vem o poder de Deus a favor de mim, a instrução de Deus, vem tudo da parte do Senhor. Ele vai me orientar direitinho, me encorajar a fazer o que é certo e adquirir o que comer e o que vestir. Então, quando ele diz aqui em Lucas 12, 22, ele diz assim, a palavra do Senhor: portanto, disse aos seus discípulos, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Ou seja, não adianta se preocupar. Ou seja, se preocupar no sentido de trocar as coisas de Deus, em primeiro lugar as natural, e deixar as espiritual. Ou seja, primeiro espiritual, depois. Então não é um sentido que Jesus está dizendo para a gente não fazer nada, não trabalhar, não se esforçar, não se preocupar no sentido de plantar, de colher, de se empregar, caçar jeito de produzir. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha primeiro para mim, eu vou dar instrução, eu vou te encorajar, eu vou te dar inteligência, eu vou te dar sabedoria, para você andar conforme a minha palavra. E quem está firme na minha palavra, nunca terá fome e nunca terá sede. Aí ele diz, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Aqui no versículo 23. Então veja aqui que é muito mais aquilo que foi criado por Deus do que mesmo as outras coisas, né? Ou seja, quando você vai ver, nós somos a primícias, né, das criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus para dominar as outras criaturas. Nós somos eternos. O homem é eterno. Tem um espírito dado por Deus que é eterno. Morre o corpo, mas o espírito não. É por isso que eu tenho que cuidar desse espírito. Porque se eu não cuidar, eu vou para a eternidade no lago de fogo junto com o diabo. Se eu cuidar do meu lado espiritual, buscando em Deus a orientação correta, eu vou ficar para sempre com o Senhor. Então, aí é que está a diferença, né? Aí quando nós olhamos aqui em Lucas, que eu estou falando no 12 aqui, mas tem o versículo 4, ou seja, o capítulo 4 e o versículo 4 de Lucas fala da tentação de Jesus ali, a tentação que o diabo tentou Jesus no começo do seu ministério. Quando ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, até mesmo para provar para mim, para mostrar para nós. Em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi semelhante aos irmãos, dizem em Hebreus, né? A carta anônima aos Hebreus diz que em tudo ele foi igual a nós, que é para depois você não dizer, não consigo vencer, porque Jesus venceu porque era Jesus. Não, busca também. Acredite, se encha do Espírito como Jesus era cheio do Espírito. Acredite como Jesus acreditava. Seja zeloso do Evangelho do Reino do Céu, como Jesus era zeloso. Então você não pode ter desculpa nesse tipo de coisa aí, esse tipo de desculpa, não. Então Jesus ele foi levado ao deserto, né?
e foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Né? Ele ficou sem comer durante todo esse tempo, como outros homens ficaram, Moisés, Elias, né? Então veja aqui, aí diz aqui, Lucas capítulo 4, versículo 1, vou ler até o 4, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Diz a esta pedra que se transforme em pão, se tu és Filho de Deus. Versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então veja, a palavra que sustenta o homem, ainda que você pensa que não, mas é. Quando nós olhamos aqui em Mateus, o capítulo 14, capítulo 15 de Mateus, está aqui as multiplicações dos pães. Mateus capítulo 14 e o versículo 13, a seguir tem a multiplicação dos pães. Aqui no versículo, capítulo 15 e o versículo 29, está outra multiplicação dos pães. Aí você vai ver que o pão é uma miragem, é uma coisa que o poder de Deus faz. Jesus ali no meio do deserto, quando falou para dar comida para o povo, que era uma multidão grande, 5.000 homens, 5.000 homens, além das crianças e as mulheres. Os discípulos disseram: Onde nós vamos arrumar pão? Mas vocês têm alguma coisa? Tem 5 pão e 2 peixinhos só. Traz aí. Abençoou, deu graças a Deus, olhou para o céu e deu graça, abençoando os pães, deu aos discípulos, os discípulos distribuíram e todos comeram, se saciaram e sobrou 12 cestos cheios. Então quando você vai ver depois a outra multiplicação dos pães, você vai ver Jesus mandando pagar o imposto por ele, quando cobraram o imposto dele. Ele mandou que Pedro pegasse um peixe lá. Vai lá, pega o primeiro peixe que tu pegar lá, tu abre a boca, tira o dinheiro que está na boca dele, para pagar o meu imposto e o teu. Pagou. Então você vai ver que Deus, ele cria, não precisa você se preocupar. A preocupação é fazer a vontade de Deus. Ter o pão da vida na tua vida, abastecido do pão da vida, que é a palavra de Deus. Então, voltando aqui em João 6, quando ele diz aqui no 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Isso aí não é a comida natural, perece. Não te sustenta para a vida eterna. Não adianta investir tanto. Outra hora Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães, ele atravessou o mar da Galileia. Quando chegaram lá, todo aquele povo, Jesus disse: vocês não estão buscando a mim para ouvir minhas palavras, mas sim porque eu alimentei vocês. Vocês estão buscando a comida, o pão de novo, outro bandeco. Era isso. Ele disse: trabalhai não pelo pão que perece, pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então isso eu preciso entender, irmão.
Eu preciso compreender. Quando você vai ver aqui, só para você ter uma ideia, aqui no capítulo 16 de Êxodo, é que está escrito sobre o maná. Quando você vai ver os mistérios de Deus, ele mandou pegar um copo e colocar dentro da arca, né? Ali, para que servisse de exemplo para os filhos futuros de Israel olhar e dizer, não, aqui é o maná que abasteceu nós, alimentou nós humanamente falando, durante 40 anos no deserto. Estava ali a vara de Arão, que era outro milagre, e estava também as pedras que está escrito os 10 mandamentos, que estava dentro daquela arca, né, que representava a glória de Deus na terra, o poder de Deus. Então veja aí, cadê se o maná apodreceu lá? Durante 40 anos, e depois esse maná, acho que continuar essa arca por muitos tempos aí, que depois que foi desaparecer de forma misteriosa. Então veja aqui que Jesus está dizendo, essa comida aí, feijão e arroz, mesmo essa que Deus deu para sustentar no deserto, que não tinha jeito de desplantar andando, irmão, se mudando do lugar, não tinha como, mesmo aquela era perecível. O que valia era a lei. Se ele obedecesse a lei ali, pelo menos acreditasse, porque a questão da palavra de Deus não é você obedecer corretamente, total, ninguém obedece. O problema é querer. É querer obedecer. Ter um propósito, amar a Deus de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Você se empenha total. E o resto é com Jesus, é a graça. Agora, se você não acredita, irmão, né, você não tem como ser salvo. Então veja aqui, ele diz no 49 aqui, que todos morreram, né? Morrer no sentido físico, porque o maná foi para abastecer a parte física. A lei era para abastecer a parte espiritual. Eles acreditaram nas palavras que Deus mandou Moisés escrever, acreditando, se empenhando em obedecer, aí isso significa ter fé em Deus, é confiar em Deus, nas palavras de Deus. Aí se salvaram esses. E quem não creu, pereceu. Agora nós, com o pão da vida, com o Evangelho, a nova aliança, os ensinamentos, a doutrina do Senhor Jesus, é a mesma coisa. Se você se empenhar, aí ele diz aqui, no versículo 50, esse é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É isso aí. Então veja aqui o mistério, irmão, que nós precisamos ter cuidado de buscar verdadeiramente o que é isso que Jesus está dizendo. É a minha carne, é o meu corpo, é a minha vida que eu darei pela vida do mundo. É exatamente o propósito do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi vencido, sabe, tomado do diabo o direito que ele tinha sobre a humanidade. Aquilo que ele ganhou lá no Éden, de Adão. Foi tomada a chave da morte e do inferno. Então veja, aí Jesus ficou com esse direito de salvar você, de tirar você da condenação.
de resgatar você, de religar você a Deus. Então, por isso que ele está dizendo aqui, né, que eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Aí ele prossegue, e o pão que eu der é a minha vida, ou seja, a minha carne que eu darei pela vida do mundo, ou seja, é a minha carne. Aí quando você vai ver em Hebreus capítulo 10 e o versículo 19 e o 20, está dizendo exatamente isso aqui. Ele diz, tendo, pois, irmãos, a ousadia. O que é isso? Se eu tiver ousadia de fazer qualquer coisa, né? Eu preciso ter ousadia para começar uma construção, para correr atrás de emprego. Então é mais ou menos isso aqui. Se eu tiver ousadia, tendo, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne. Então exatamente isso aqui. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele venceu. O véu se rasgou. Aquilo que separava o homem de Deus. Se rasgou o véu. Que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Jesus é esse véu. Rasgou a sua carne para mim ver Deus. Para mim ver o céu. Para mim compreender o que tem no céu. Para mim e compreender de maneira que eu acredite nisso e faça a vontade de Deus para mim ir para lá. É exatamente isso. A palavra me convence, a palavra me abastece, a palavra me arma, a palavra me dá poder, me dá compreensão, me dá alegria, prazer em servir ao Senhor. É isso aqui. Então ele está dizendo, é o meu corpo, a minha carne. Sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ao versículo 52, ele diz assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a sua carne a comer? Eles não entenderam, porque eles entendiam pelo lado natural. Nós temos que sair do natural, irmão. Paulo escreve segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 16. Ele diz, ainda que nós tenha conhecido Jesus segundo a carne. O que ele está dizendo? Ainda que nós tenhamos conhecido Jesus pessoalmente, fazendo tamborete, trabalhando de carpinteiro, portanto, agora não podemos pensar dessa forma. Ele não é mais carnal. O carnal que eu digo no sentido de carne, no sentido matéria, natural. Ele é um corpo glorificado, eterno, santo. É diferente. Então nós precisamos pensar dessa forma. Não buscar em Jesus só para essa vida, como já foi dito. Então ele diz no versículo 17, prosseguindo aí, ele diz, portanto, quem está em Cristo, nova criatura é uma nova criatura, não é a mesma. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu não sou o ramalho carnal, sou o ramalho espiritual. Então tem que cuidar desse, para comprar açaí com peixe para comer, que senão morre de fome. Aí, mas eu tenho o espiritual, que eu preciso investir muito mais, eu preciso ter muito mais cuidado, mais diligência, mais zelo com esse espiritual, esses dois ramalhos aqui. Mas eu preciso investir primeiro no espiritual. E eu, quando se fala de Cristo, quando se fala de reino do céu, quando se fala de palavra de Deus, de Bíblia Sagrada, eu estou investindo nesses. Eu estou abastecendo esse ramalho aqui, espiritual. Então é isso que nós precisamos, em primeiro lugar esse. Depois, daqui vem todas as instruções para esse aqui.
Precisa se preocupar com esse aqui, sem antes se preocupar com esse. Se preocupe primeiro com esse, que as instruções, o poder, todo o abastecimento, o alimento vem para esse aqui. Então é necessário nós acreditar dessa forma. Eles aqui entenderam que Jesus queria dar a carne mesmo, cortar os pedaços e dar para eles comer, assado. Não é. Ele dava a vida para o diabo matar ele e perder a batalha, aquilo que ele tapeou Adão. É isso aí, religar, abrir uma porta para o céu, para a humanidade. Aí ele disse no versículo 53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tem. Então tem que me empenhar na Bíblia, buscar de verdade, que é esse sangue e essa carne. É verdadeiramente a bebida, verdadeiramente a comida. Ele vai dizer aqui. E aí eu tenho que estar abastecido disso aí, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e na sua carne. Ou seja, eu consigo enxergar pela transparência da carne do Senhor, que se rasgou para mim ver. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem ressuscita nós é Ele, o poder. Ressuscitarei no último dia, né? Aí ele diz no 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É bebida. É. Então, veja que verdadeiramente nós nos alimentamos, tanto para beber como comer, da parte do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida. Acabou o nosso tempo. Dá de falar mais, mas acabou o tempo. Então acredite na palavra de Deus. Procure buscar mesmo, lendo e pedindo para Deus para compreender isso aqui. Para entender o que estamos falando aqui. Que é esse homem espiritual que você é, que é eterno. O homem carnal que você é, que já é a primeira criatura, que vai perecer. Isso aí está ordenado, o homem morreu uma vez, vindo após disso o juízo. Hebreus 9, 27. É isso aí. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender, meu Deus, cada vez mais, que o Senhor é o pão da vida, que quem tem esse pão nunca morrerá, nunca terá fome, nunca terá sede. Meu Deus, quem se alimenta do Senhor tem a vida eterna. Meu Senhor, nos ajuda, meu Deus, a confiar nessa palavra, como diz no Salmo 1, versículo 2, que aquele que tem o prazer na Tua lei e nessa lei medita de dia e de noite, é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujos frutos dá na estação própria, a folha não seca e tudo que faz prospera. É assim que nós queremos, meu Deus, todos nós, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que seja abençoado, meu Senhor, por esta palavra, que seja sarado, que seja liberto, meu Deus, que se tiver algum tipo de enfermidade, alguma opressão, seja o que for, tristeza, que caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa possa ser curada nesse momento, e assim o poder da Tua palavra seja manifesto na vida dessa pessoa, que verdadeiramente o Teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa nesse momento. Deus ajuda, abençoa, cuida de cada um, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus.